Olá, estamos aqui em mais uma edição do Jesus Ainda Cura. Eu sou o Fernando Martins e eu sirvo aqui na Igreja O Brasil para Cristo em Atibaia. E hoje nós estamos aqui com a Luzia. Luzia, muito bem-vinda ao nosso Jesus Ainda Cura. E o que te trouxe aqui, você me procurou e comentou de alguns processos de cura que você teve. Eu lembro-me de um primeiro, que era uma situação sua de insônia. Você pode relatar para os nossos ouvintes? Isso, amém, pastor. Eu tive um problema muito sério com insônia, né, em janeiro de 2021, eu perdi uma filha, e a partir daí eu passei um processo depressivo e de aceitação, de luto e tudo, e eu fiquei 2 anos sem conseguir dormir. Eu tomava todas as medicações possíveis, uma mais forte que a outra, e todas me faziam acordar de madrugada. E a partir daí eu comecei a ter alguns problemas com, o emocional foi ficando pior, esquecimento, tendo todos os efeitos colaterais dos remédios, mas eu não tinha o sono, né. Até que chegou um momento que um dia eu estava no culto, e o pastor comentou, falou: "Tem gente que não consegue dormir e algumas pessoas e o crente, se não tiver 2 despertadores não acorda". E eu só pensei, sentadinha ali no meu lugar, eu só pensei, eu falei: "Eu queria ser esse crente que não acorda, nem com 2 despertadores". E naquele dia eu tinha uma última medicação que inclusive ela é contraindicada, e eu esperando meu filho dormir para eu tomar a medicação, porque o receio de dormir e ele precisar de mim, eu estar num sono mais profundo. E aí eu acabei esquecendo da medicação e dormi, antes do meu filho inclusive. Acordei no dia seguinte, falei: "Meu Deus", o medicamento ficou lá. E aquele medicamento eu nunca tomei. A partir dali, eu passei a dormir de forma pesada. Meu marido me apelidou de soninho, porque não pode cair a casa, o cachorro latir, vai ter que me chamar com muita intensidade, que a partir dali, nunca mais eu tomei medicação e nunca mais eu tive problemas com insônia. Graças a Deus. Posteriormente, você teve uma situação muito grave de uma situação de uma doença autoimune. Isso, Como que foi isso? verdade. Agora em final de junho, mais ou menos, começo de junho, eu comecei a ter alguns sintomas, De 2025. 2025 agora. Eu comecei a ter alguns sintomas bem inespecíficos, né, era uma dor nas costas, e ninguém achava o que que era. Essa dor nas costas em pouco tempo, em cerca de menos de um mês, ela evoluiu para dormência no braço, perda de equilíbrio, então não deambulava direito, uma névoa mental, esquecimento, perdi a vista do lado direito, e aí acabei chegando no especialista e trata-se de uma doença autoimune. Eu estava numa crise dessa doença autoimune, e com o tempo, como eu ainda não tinha um diagnóstico fechado, eu não estava com a medicação específica da doença, né. Então a doença continuava em curso, e a médica e demora um tempo, porque ela destrói a bainha de mielina, que é a conexão lá dos neurônios, né. Então eu estava sem andar direito, sem falar direito, parecia alguém embriagada, como se tivesse tomado muita medicação, bem travada mesmo, assim. E aí teve um dia que o pastor me fez uma visita e fez uma oração. Aquele dia inclusive eu me emocionei muito, eu recebi muitas orações, a igreja, né, o corpo de Cristo, muitas orações, mas aquele dia foi um dia que eu me emocionei muito, assim, veio um negócio como se realmente saísse algo de mim, assim. Isso foi, se não me engano, em uma segunda ou terça-feira. Na sexta-feira eu já estava dirigindo, o equilíbrio retomou, algo que demoraria talvez 3 meses ou mais. E aí naquela mesma semana o meu corpo foi se restabelecendo, e eu me lembro até que o pastor falou assim: "Não, isso está encerrado aqui". E no fundinho eu ainda pensei, eu falei: "Amém", né, mas eu pensei, eu falei: "Meu Deus, está difícil". E naquela mesma semana eu voltei a andar, voltei a dirigir, voltei a falar com mais conexão, sem nenhum problema, foi incrível. Glória a Deus. Glória a E eu Deus. me lembro que você comentou, você chegou a testemunhar na igreja, que já você estava ok, mas assim, foi um tempo muito recorde, né? Foi, Foi um tempo realmente foi muito sim, recorde, porque a sua situação ela era bem caótica. bem caótica. E eu me lembro que eu estava orando em minha casa por você nesse tempo todo,
E eu era como, nunca tinha acontecido isso, era como se eu não tivesse uma autorização para ir te visitar. Então eu fazia tudo à distância. E eu me lembro que numa madrugada em oração, aí o Senhor falou, agora vai. E eu me lembro exatamente o que Deus falou para mim quando eu orei por você, estava na sua casa. Ele falou, aqui encerra. E aí eu só falei o que ele falou, aqui encerra. Glória a Deus por isso. E eu lembro que você falou que a vista ainda não tinha retomado. Como que foi esse processo? E essa semana você me deu um ok da vista. Como que ficou essa questão da vista? É verdade. Essa doença, como ela está com o sistema nervoso central, eu perdi a vista do lado direito. Eu diria que pelo menos uns 80%. Eu que sempre enxerguei muito bem, eu passei a ver borrões. Então, pessoas eram borrões, é bastante desesperador, dava até náusea, tudo. E a especialista médica que eu passei, ela fez um fundo de olho e ela falou para mim, olha, eu tô vendo opacidade, o nervo óptico ele tá opaco. Diferente de outros problemas de vista que você pode controlar com um grau de óculos, quando é o nervo óptico, é um problema neurológico. E ela falou, a vista não é certeza que volte. Ela pediu alguns exames para identificar se eram lesões permanentes ou não, mas segundo a experiência dela, tratava-se de uma lesão que provavelmente não retornaria tal como era. Mais uma vez, eu recebi oração na igreja, e eu, naquele dia, na igreja, eu já estava assim com uns 50%, assim, mas ainda muito, muito precária, uma vista muito precária. E a partir dali a melhora começou gradativa, tal como foi dito, inclusive, na oração. E ela começou gradativa, gradativa, até chegar ao ponto que eu praticamente falei, uau, estou enxergando, estou conseguindo ler dos dois olhos. Terminei de ler o livro do pastor, terminei de ler um outro livro, inclusive, que estava lá na cabeceira guardando, a Bíblia, que eu tinha parado um pouco também. E agora, essa semana que passou, na terça-feira, eu estive no oftalmo, que fez fundo de olho, que fez... Eu não tenho nem o grau que normalmente pessoas de 40 anos, eu estou com 46 anos, absolutamente nada. A minha vista está 100% perfeita. Que maravilha. E nós estamos em outubro de 2025. É literalmente um tempo recorde mesmo. Sem contar que eu não tive as complicações, porque eu não cheguei, comecei essa semana que passou agora, uma medicação. Mas eu não tive as complicações que aquele surto da doença poderia dar, né? Não piorou. Aquilo foi interrompido literalmente naquele momento e começou uma melhora em tempo absurdamente recorde. Glória a Deus. Glória a Deus. Você me deu agora, chegando aqui, um outro testemunho de um problema estomacal. Teve uma palavra de conhecimento, um processo de revelação na igreja. Como que foi isso? Eu comecei a sofrer com pangastrite. Eu fiz endoscopia, pangastrite. Isso foi em maio, mais ou menos. E aí, um dia a gente estava na igreja e o pastor recebeu uma palavra de conhecimento e ele falou, o Espírito Santo está me revelando problemas de estômago. Mas eu estava trabalhando no dia como obreira na igreja e eu fui até a frente para poder auxiliar os irmãos. E aí eu não fui para receber oração, eu fui para auxiliar os irmãos. Mas quando o pastor falou, eu já falei, opa, acho que... E eu me dei conta agora, conversando com a irmã, que eu nunca mais tomei as medicações e não tive mais o problema a dor de estômago. Era uma dor absurda, uma dor que me deixava desnorteada, assim. Inclusive, a medicação que eu comecei a tomar, ela é contraindicada nesses casos, e eu tinha até esquecido de falar para a médica que eu tive essa situação, porque, de fato, eu não sinto mais nada. E quem fez tudo isso por você? Jesus Cristo. Jesus ainda cura. Amém. Obrigado, Luzia, Glória por ter a Deus. vindo aqui. Obrigada, que o Senhor pastor. continue te abençoando, o Espírito Santo continue transbordando sobre você. Amém, pastor. Glória a Deus. Deus te abençoe. Não se esqueça, Jesus ainda cura.